essa é a nossa atividade, aula do Classroom, sala do Classroom, professor André Simoni, exercício de aprendizagem para a aula live de terça-feira, dia 13/10/20. Que são um triângulo retângulo, a medida de seu cateto é o dobro da medida do outro. Se a hipotenusa mede raiz de 125 centímetros, então temos que o maior cateto mede. Então, esse é um primeiro quesito que nós vamos resolver. O segundo é um esquadro, tem a forma de um triângulo, retângulo isósceles, e a medida de seus catetos equivale a 10 raiz de 2 centímetros. A medida em centímetros do maior lado desse esquadro é igual a qual, né? Qual a medida? O outro é um triângulo retângulo ABC, na figura a seguir, que é esta figura aqui. Cada um de seus quadrados menores tem área igual a 4 centímetros quadrados, esses quadradinhos pequenininhos aqui, ó, menores. Nessas condições, podemos afirmar que a hipotenusa, que é justamente o lado AB, mede quanto? Aí ele colocou aqui 5 alternativas. A outra, o quarto quesito, é a altura de um triângulo retângulo forma, com a hipotenusa, segmentos de medidas 9 centímetros e 6 centímetros. Logo, a soma das medidas do perímetro deste triângulo com a sua altura mede. Então, é necessário a gente calcular os lados, o lado que está faltando, e o quinto quesito, ele também mostra um triângulo retângulo. A figura abaixo representa a posição relativa entre as cidades A, B, C, D e E, são 4 cidades, e um motorista vai dirigir o seu veículo, cujo consumo é de 20 quilômetros por litro. Em 20 quilômetros ele gasta 1 litro de combustível, e ele realizou os trajetos. Então, deste modo, podemos afirmar qual dessas alternativas é a correta. Então, a gente vai primeiro calcular, e a partir daí a gente vai analisar cada uma das alternativas. No nosso primeiro quesito, nós tínhamos a seguinte situação. Um triângulo retângulo. Ó, um triângulo é retângulo quando ele tem um ângulo reto, um ângulo cuja medida é 90 graus. Isto é o que caracteriza um triângulo retângulo. A medida de um cateto é o dobro do outro. Então, se esse aqui for x, esse outro é 2x, porque um cateto é o dobro do outro. Se a hipotenusa é justamente o lado oposto ao ângulo reto. Então, isso aqui a gente já sabe, é 125 centímetros. Então, podemos dizer que o maior cateto, ele quer saber qual é a medida do maior cateto. A hipotenusa, ele conhece. O maior cateto é o que tem 2 vezes o valor de x. Como é que nós podemos resolver isso? Nós vamos utilizar quem? O teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras faz parte das relações métricas do triângulo retângulo. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a hipotenusa, que é justamente o lado oposto ao ângulo reto, elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho o quê? Eu vou colocar primeiro os catetos elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado é igual a hipotenusa também elevada ao quadrado. Aí você diz assim, mas não era a hipotenusa elevada ao quadrado? Está aqui, ó. Hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não importa a ordem que você coloque. O que importa é que você coloque de acordo com o que foi dito. E a gente está colocando. De preferência, a gente coloca sempre a variável antes do sinal de igualdade. Eu estou falando preferência. Eu não estou dizendo que é obrigatório. Ele é, no caso, facultativo. Agora, de preferência, a gente utiliza... já encontrou a resposta, não foi? A gente utiliza, de preferência, a gente utiliza, não é? As variáveis
antes do sinal de igualdade. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, e x elevado ao quadrado é x ao quadrado, mais x ao quadrado, que é igual a raiz quadrada. Esse índice aqui é 2. Então, a raiz quadrada de 125 elevado ao quadrado, eu posso tirar o 125 de dentro do radical. Somando 4x ao quadrado mais x ao quadrado, vai me dar 5x ao quadrado, que é igual a 125. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o x ao quadrado isolado. Como é que eu faço isso? Eu pego este 5 e trago para depois do sinal de igualdade. Eu trago fazendo o quê? A operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 125 dividido por 5. E 125 dividido por 5 vai dar quanto? 25, não é isso? Logo, x é igual a mais ou menos a raiz de 25. Por que mais ou menos? Porque 5 positivo elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai me dar 25. Né? Porque os dois são positivos, mais com mais dá mais. E se eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, menos com menos também vai dar mais, e 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho, por isso que é necessário a gente colocar um mais ou menos, porque a gente não está olhando o x, a princípio, como o lado de um triângulo. A gente está resolvendo, encontrando o valor de x com um valor numérico, independente do que ele possa ser. Então, ele tem duas soluções. Se fosse isso, seria mais ou menos 5. Eu teria 5 positivo e 5 negativo como solução para esta equação. Porém, a minha resposta será, 5 aqui representa o lado do triângulo, o 5 é o valor que eu vou optar. Porém, a minha resposta não é X. Ele pede qual é o maior lado do triângulo. Então, a minha resposta, no caso, é 2 vezes X, ou seja, 2 vezes 5. A resposta da minha alternativa, no caso aí, é a letra C. É a letra C, que é justamente o que dá como solução 10. É importante a gente observar isso, porque às vezes a gente resolve a questão, encontra a resposta. Essa alternativa 5 é uma das alternativas que você tem entre A, B, C e D. Você marca, tem certeza que fez correto, e, no entanto, você esqueceu da observação que tinha. Por isso, toda vez que você resolver uma questão, você precisa voltar para o enunciado e ler. Ele diz aqui, ó, se a hipotenusa mede a raiz de 125 centímetros, então temos que o maior cateto mede. Então, a segunda questão, ele fala sobre um esquadro. Vocês sabem o que é o esquadro, né? O esquadro, ele tem um formato, tem dois tipos de esquadro. Tem um esquadro onde o triângulo que forma é um triângulo escaleno, todos os três lados têm medidas diferentes, e tem o triângulo retângulo, que os dois lados têm a mesma medida. É quando a gente chama de cateto isósceles. Tanto esse lado como este lado do triângulo tem a mesma medida. O único lado diferente é a hipotenusa. E ele diz assim: um esquadro tem forma de um triângulo retângulo isósceles, e a medida de seus catetos equivalem a 10 raiz de 2. Então, aqui também é 10 raiz de 2.
Ele diz assim, a medida em centímetros do maior lado desse esquadro. Ora, o maior lado só pode ser quem? A hipotenusa. Só pode ser a hipotenusa, porque os outros dois lados, se são iguais, não posso dizer que um é maior do que o outro. Se tem um lado maior, esse lado é a hipotenusa. E a gente sabe que é verdadeiro. A hipotenusa é o maior lado num triângulo retângulo, porque ele está oposto ao maior ângulo. Como 90 é o maior ângulo no triângulo, os outros dois lados, os dois ângulos são agudos, são menores que 90 graus, automaticamente esses dois catetos, esses dois lados do triângulo, também são menores do que a hipotenusa, o lado que fica oposto ao ângulo reto. E como é que nós vamos fazer? Nós temos que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho os dois catetos elevado ao quadrado. Sempre que eu tenho x elevado ao quadrado, eu tenho uma equação de segundo grau. Às vezes ela é completa e às vezes ela é incompleta. No nosso caso aqui, é uma equação de segundo grau incompleta. O que é que eu vou fazer? Eu vou elevar o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E a raiz de 2 elevado ao quadrado é tirar o 2 de dentro do radical. Porque o 2 elevado ao quadrado não é 4? 2 vezes 2, 4. E quem é a raiz de 4? 2. Então, toda vez que você tem um número de expoente que é igual ao índice da raiz, vai sair de dentro do radical. Se eu tivesse aqui a raiz de 3, a raiz cúbica, e eu tivesse elevado aqui a terceira, com certeza o número que está dentro do radical vai sair, porque a potência e o índice da raiz são iguais. Automaticamente, o radical libera o radicando. Né? Ou seja, o radicando sai de dentro do radical. Né? Esse aqui é o radicando. Aqui, do mesmo jeito, 10 ao quadrado é 100, e esse número raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado libera o 2 de dentro do radical. Agora eu tenho o quê? 100 vezes 2, 200. 100 vezes 2, 200. Então, eu tenho x ao quadrado, que é igual a 400, porque 200 mais 200, 400. O que é que nós vamos fazer? Do mesmo jeito, colocar o 400 dentro do radical. Por quê? Porque eu preciso tirar o x elevado ao quadrado. Porque quando eu coloco isso, não sai do dentro do radical? O que é que vai acontecer? Eu simplesmente vou fazer isso, ó. Eu simplesmente vou olhar por 4 aqui, ó. A raiz de 4, 2. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, só sai 1. Então, direto, 20. A raiz aqui, no caso, de x, seria mais ou menos 20. Mas como eu estou trabalhando com lado de triângulo, e não existe lado de triângulo negativo, a resposta é 20 positivo. E como ele queria o maior lado, e era justamente o valor de x, a resposta, neste caso, é a letra B. Essa aqui é a letra B. A terceira questão, ele fala sobre um triângulo também, um triângulo retângulo, né? Mas ele diz o seguinte, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo. Eu vou ver se eu consigo fazê-lo aqui da forma que ele se encontra. Deixa eu ver se eu inclinando mais aqui, eu tenho ele melhor. Pronto.
Não está tão perfeitozinho, mas eu acho que dá para entender. Aqui ele diz A, B e C. Veja só. Ele diz, o triângulo retângulo ABC, na figura a seguir, cada um dos seus 6 quadrados, eu tenho 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 quadrados menores. Todos eles têm a mesma área. A área dele, a área é 4 centímetros quadrados. Nessas condições, podemos afirmar que AB, que é a hipotenusa, mede quanto? Qual é a medida da hipotenusa? Aí a gente olha e diz assim, poxa vida, como é que eu vou calcular isso? Se a área destes quadrados, todos eles, a área é 4, como é que eu acho a área de um quadrado? A área de um quadrado, a gente costuma dizer isso, né? Base vezes altura. A gente precisa entender que toda vez que a gente vai calcular a área do retângulo, ou um triângulo, ou um paralelogramo, qualquer figura, a gente precisa multiplicar 2 segmentos que formam entre si um ângulo de 90 graus. Ou seja, 2 segmentos perpendiculares. 2 segmentos perpendiculares, que ficam em forma de L. Seja esse o L no lado certo ou errado. Né? Não importa aonde, como é que ele vai ficar. Mas ele precisa fazer esse L que você está vendo. Se ele fez esse L, esses dois lados, eu multiplico e encontro a área dessa região que está sendo limitada por esses lados. No caso aqui, né? Esses dois lados, tudo isso, esse com esse, esse com esse, esse com esse, tanto formando um L normal, ou um L ao contrário, um L de cabeça para baixo, ou esse é normal também de cabeça para baixo, não importa. Mas desde que ele tenha esse formato. Se ele tem este formato, eu posso multiplicar e encontro a região limitada pelos lados. Seja ele um retângulo, seja ele um quadrado. Porque é interessante a gente chamar base vezes altura. O que seria base e altura se você estiver medindo a área do chão da sua casa, da sala da sua casa? O que seria a altura se ele é piso? O que é base? Se tudo está no chão. Então, é importante que você saiba entender que dois lados que formam um ângulo de 90 graus, eu multiplico e encontro a área desta região, limitada pelas paredes. Basta multiplicar 2. Se eu tenho esse entendimento, acabou. Eu resolvo a área de qualquer figura. O que eu preciso entender é os pormenores que algumas figuras às vezes apresentam. Só isso. Mas é tão menor que a gente entende com maior facilidade. É importante entender isso. Né? Dois lados perpendiculares. Então, este quadrado, eu tenho dois lados perpendiculares e que diz o seguinte, quando eu multipliquei esse lado com esse lado, eu obtive isso aqui 4. Ora, para que os dois lados iguais e sejam igual a 4, eu preciso de dois números iguais. 1 não é. 1 vezes 1 é 1. Então, 2 vezes 2, 4. Então, este lado é quanto? 2. Esse lado aqui, ó, 2. Tá vendo? Cada um desses aqui é 2. Agora, o que é que eu vou fazer? Esse aqui é 2 e esse aqui é 4. Nesta figura aqui, ó. Nesse triângulo maior. Tá vendo? Esse lado aqui azul, ó, é 2. E esse outro lado aqui tem a medida de 2 quadrados, tá vendo? Ó, 2 lados de quadrado. Então, esse aqui é 4. E esse aqui é 2. Eu preciso apenas saber quem é essa medida. Quando eu encontrar essa medida, eu vou dizer, é igual a essa,
e é igual a essa. Então, eu somo 3 vezes o valor de x. Então, meu primeiro passo, tá vendo como é? A gente lê o texto, a gente interpreta o texto, analisa o que foi dado, e a partir daí a gente resolve com a maior facilidade. Olha, olhando este triângulo que foi dado aqui, ó, este triângulo aqui, ó, eu tenho isso aqui mede 2, isso aqui mede 4, e esse aqui mede x. Então, eu tenho x ao quadrado, que é justamente a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado vai ser igual a 20. X é igual a mais ou menos a raiz de 20. Quem é a raiz de 20? Vamos lembrar. Quem é 20? 20 é 4 vezes 5, correto? Que 20 é igual a 4 vezes 5. Se eu colocar 4 vezes 5 dentro do radical, 4 sai do radical. 4, a raiz de 4 é 2. E como 5 não sai do radical, ele fica dentro do radical. Então, esse valor de x é 2, é mais ou menos 2 raiz de 5. Então, como x precisa ser positivo, então eu tenho 2 raiz de 5. Ora, eu tenho 2 raiz de 5. Ó, eu tenho 2 raiz de 5 aqui, 2 raiz de 5 aqui, e eu tenho 2 raiz de 5 aqui. Então, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Eu tenho como solução 6 raiz de quanto? 6 raiz de 5. A minha solução é 6 raiz de 5. O quarto quesito diz assim: a altura de um triângulo retângulo forma, na hipotenusa, segmentos de medida 9 centímetros e 16 centímetros. Então, ó, eu tenho um triângulo, é retângulo. É um triângulo retângulo. Mas ele diz o seguinte, que a altura, que é esta medida aqui, ó, a altura, forma a hipotenusa, então esse ângulo aqui é um ângulo reto, forma, né, segmento da hipotenusa de 9 centímetros e 16 centímetros. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, a soma das medidas do perímetro é o quê? A soma dos lados do polígono. Então, os 3 lados do triângulo. Somado com a sua altura, qual é a alternativa? Ele quer saber isso. Ele quer saber qual é a soma, a medida da soma da hipotenusa, o cateto maior, o cateto menor e a altura. Por que eu estou dizendo que esse cateto é maior e esse cateto é menor? Por causa da sombra, da projeção dos catetos. Esta projeção já me diz que este lado é maior. Automaticamente, este ângulo é maior. Porque este ângulo está oposto ao maior lado. Este aqui está oposto ao menor dos lados. E aí a hipotenusa é o maior lado, porque o ângulo de 90 graus é o maior dos 3 ângulos. O que ele quer? Eu preciso encontrar os outros dois, as medidas dos outros 2 catetos. Mas eu já sei quem é a hipotenusa. A hipotenusa é 9 mais 16, 25. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela lei que dizia o seguinte, vou dizer que isso aqui é x. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Lembra que eu fiz para vocês o V? Sim, gente, no meu canal,
lá que eu coloquei logo no início, bem no início mesmo, tem essa representação que eu fiz como se fosse uma oficina. Eu peguei os triângulos e montei e fiz. Eu estou até com vontade de fazê-la aqui de novo. Eu vou me preparar para fazer isso aqui. Então, ó, diz o seguinte, que é o tal das letrinhas que eu vou formar agora. Aqui agora eu vou formar uma, né? Que diz o seguinte, ó, esse lado aqui, ó, x ao quadrado, que é o que está em cima, é igual a quem? Ao produto das duas medidas que estão embaixo. 9 vezes 25. Só que como x está elevado ao quadrado, eu preciso colocar isso aqui dentro do radical. Eu preciso multiplicar? Não, não precisa. Deixe assim, porque fica mais fácil de você extrair a raiz. X é igual a, mais ou menos, a raiz de quem? De 9 vezes 25. Você sabe quem é a raiz de 9? 3. E você sabe quem é a raiz de 25? É 5. Então, isso aqui vai ser 15. Como é lado do triângulo, você vai utilizar o valor positivo. 15. Esta medida ali é 15. Agora, quem é a outra? A outra eu vou chamar de Y. Vou chamar de Y, né? E vou fazer do mesmo jeito. Olha a letrinha que eu estou formando. Um V, ó. Tá vendo aqui? Isso é um V. Y. Y ao quadrado é também igual a quem? A 16 vezes 25. Então, y vai ser igual a raiz de 16 vezes 25. Não é? Mais ou menos. Então, vai ser a raiz de 16 é 4. E a raiz de 25 é 5. Então, isso aqui vai ser 20. Fica bem mais fácil de você calcular. Então, essa medida aqui é 20. Beleza. Eu já sei quem é essa medida, que é 20. Eu já sei quem é esta medida, que é 15. Eu preciso saber quem é a altura. Qual é a outra que a gente vai encontrar? É essa aqui, ó. É o O. Se você for lá no vídeo, você vai ver que eu formo outras letras. Eu formo o T. Falta o T aí para a gente formar as figurinhas. Agora, o que é? Todos que estão em cima ficam quadrados. Você observou? Ó, x está em cima, ficou ao quadrado. Y está em cima, ficou ao quadrado. O produto dos dois de baixo. A mesma coisa vai acontecer aqui. H ao quadrado é igual ao produto dos dois de baixo. Que no caso vai ser H ao quadrado é igual a quem? A 9 vezes 16. Então, H vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9 vezes 16. H vai ser a raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. H vai ser 12. Encontramos a medida de H. Agora, a solução é a soma de todos. Eu pegar 25, deixa eu botar aqui em preto. Eu vou pegar o 25, que é a hipotenusa. Vou pegar o cateto Y. Vou pegar o outro cateto, que é 15. E vou pegar a altura, que é 12. Né? A altura. Aqui é a hipotenusa, né? E aqui é da altura. O tal A de altura. Pronto. Somando tudo isso, eu tenho 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 1, 6. Mais 1, 7. A soma é 72. Qual é a letra? Letra B. Letra B. Respondido mais
Eita, isso aqui eu não esqueci de colocar a questão. É a quarta questão. E aí a gente faz o quinto quesito, já sabendo os valores. Ó, aqui ele diz que é A, B, C. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é a medida 15, que a gente já sabe, a gente já achou no exercício anterior. Aqui foi 20. Tudo isso aqui é 25. Tudo é em quilômetros, né? Quilômetros. Porque essa questão é de distância. Ele diz que este aqui é 9, porque a gente já encontrou, 9 quilômetros. E a altura é 12 quilômetros. Então, tudo é a mesma medida, só que aqui é cidade. Esse aqui é uma cidade A, essa aqui é a cidade C, e aqui é a cidade B. E esta aqui, esse ponto aqui, é justamente a cidade E. Esse aqui é o ponto E. Ora, se aqui é 16, aqui é 9, se aqui é 16. Também as mesmas medidas. A pergunta foi, na letra A, ele diz o seguinte, a distância percorrida. Sim, peraí, deixa eu me ver aqui. Começando. O quinto quesito diz assim, a figura abaixo, que é esta, representa as posições relativas entre as cidades A, B, C e E. Um motorista dirigindo um veículo cujo consumo é de 20, né? Ele faz 20 quilômetros em 1 litro de combustível. Realizou vários trajetos. Desse modo, podemos afirmar que a única alternativa correta é... Então, eu tenho A, B, C, D e E. Qual dessas é a alternativa correta? Ele quer da cidade A até a cidade E, passando por C. Então, ele sai de A, vem até C e chega a E. Então, o que é que ele vai fazer? Eu vou somar 15 mais 9. Quanto é 15 mais 9? 24. 24 quilômetros. E ele disse no problema que era 25. Então, essa aqui é falsa. Essa não é verdadeira. A letra B. Na letra B, ele diz o seguinte, o consumo de combustível entre a cidade A e E, passando por B, é aproximadamente, no caso, de 3,6 litros. Ora, como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, ó, tá na cidade A até a cidade E. Eu vou, mas passando agora por B. Então, eu estou na cidade A, eu venho 20 quilômetros. Vou botar os quilômetros aqui para a gente entender que isso é quilômetros. Mais 16 quilômetros. Vai dar quanto essa soma? Isso aqui vai dar 36 quilômetros. Mas ele diz o seguinte, que ele gasta 1 litro em 20 quilômetros. Então, ó, eu tenho 20 quilômetros, eu gasto 1 litro. 36 quilômetros, eu vou gastar quantos litros? Então, eu só preciso usar regra de 3. Lembra de regra de 3? O assunto que a gente estudou, x é igual a quanto? A 36 dividido por 20.
Agora sim é que você está analisando isso aqui. Eu dividido por 2 dá 18 e aqui dá 10. Então, vai dar 1,8, né? Litros. Foi isso? E ele disse que era quanto? 3,6 litros. Então, essa aqui também está falsa. Ele diz o seguinte: o maior caminho que interliga a E mede 40 quilômetros. Ora, aqui a gente sabe que deu quanto? 24. Aqui deu 36. O maior quilômetro que liga a E, a gente viu que o primeiro deu 24 e o segundo deu 36. Então, a letra C também é falsa. A gente nem precisa fazer cálculo, a gente já analisa que a letra C é falsa. Vamos agora para a letra D. A letra D diz o seguinte: percorrendo o trajeto A, B, E e A de novo, o veículo percorreria mais de 49 quilômetros. Então, vamos ver se vai ser isso. De A até B, 20. Eu vou apagar aqui, viu? Ó, de A, letra D. De A até B, 20. De B até E, 16. Não é isso? De E até A de novo, 12. Vamos somar? 48. E ele disse que era quanto? 49. Então, também está falsa. Então, a gente fica justamente com a letra E como alternativa. Porém, nós vamos verificar a veracidade disso. O consumo de combustível entre a cidade A e E, passando por C, A até E, mas eu quero passar por C. Então, quem é que vai de A até E passando por C? É essa aqui, ó, 24. Ele quer saber se é 1 litro, 2. Então, o que a gente vai fazer? Mais uma vez, uma regra de 3. Eu vou fazer a regra de 3 da letra E aqui, ó. 20, gasto 1 litro. 24, eu vou gastar quanto? Do mesmo jeito que eu fiz anterior. X é igual a 24 dividido por 20. Dividido por 2 dá 12. Então, vai dar 1,2 litros. Correto? Verdadeiro a letra E. A letra E é realmente a questão verdadeira. Vocês viram que a gente pegou os dados que a gente calculou no problema e, a partir daí, a gente vai analisando cada uma. Essa aí é uma questão, gente, de concurso. Então, você vê que exige mais interpretação de texto do que propriamente continhas, porque só foram conta de somar, né? Regra de 3 simples, né? Não era nem inversa, era direta. Então, é um conteúdo interessante para a gente sabe que cai nesses concursos que você vai fazer, e é importante que a gente tenha esse domínio, tá certo? Que vocês dominem este conteúdo sem problema. Eu aguardo vocês até a próxima aula, gente. Nossa aula terminou. Muito obrigado. Bom com Deus. Que Deus proteja a todos. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Bem, gente, eu acho que já passa um pouquinho do nosso horário, não é? A nossa aula passou um tiquinho.